Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso querido Arte e Cultura. Hoje nós temos o prazer de apresentar uma artista que transforma palavras em força e paredes em manifesto. Ela é Cris Pagnocelli, uma artista visual, muralista e designer, cuja paixão pelo desenho de letras e processos manuais se tornou uma poderosa ferramenta social e educativa. Cris, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer meu também. Você começou a desenhar logo na infância, né? E utilizou diferentes técnicas ao longo da sua vida, como giz, stencil, mídia digital. Como é que toda essa experimentação influenciou na sua identidade visual atual? Acho que tudo faz parte da caminhada, né? E eu, como uma pessoa curiosa, uma criança que sempre foi curiosa, criativa, gostava muito de experimentar, continuo sendo essa criança até hoje. Eu acho também que eu tive a sorte de ter pais que perceberam isso, né, e apoiaram. Com 9, 10 anos eu fiz curso de pintura, o primeiro mural que eu pintei foi com 11 anos. E eu acho que tornar essa experiência possível para uma criança também incentiva que a gente veja outros, né, caminhos possíveis. Aí chega o momento da gente decidir o que vai ser quando crescer, vestibular. Eu lembro de ter escolhido odontologia, porque eu pensava que era isso que ia dar dinheiro. E talvez desse mais dinheiro, não sei. Mas eu lembro de estar muito confusa com 17 anos no colégio e aí me fizeram um teste vocacional ali no terceirão, né? E aí surgiram os cursos de publicidade e design gráfico. Publicidade já eu tinha ouvido falar, mas não me chamava atenção. Mas o design gráfico ainda era algo muito novo, né? Afinal, eu já sou formada há quase 20 anos. Então, escolhi design gráfico. Eu sou de Pato Branco, né, interior do Paraná, e vim para Curitiba fazer faculdade. E no design gráfico também a gente tinha essas imersões em diferentes mídias, né? Recorte e colagem, como que você ia criar esses gráficos, essa comunicação de diferentes formas, né? Não só no computador, mas principalmente no computador. Então, caí no mercado de trabalho, me frustrei porque era muito corporativo, então eu acho que fiquei muito no computador e eu queria de volta essas coisas manuais, né? Então, uma parte de mim, essa inquietação sempre me levou a experimentar coisas novas, técnicas novas, materiais novos, né? Você estudou designer gráfico, não é? Uhum. Depois você fez especializações em Barcelona e Nova York. Como é que essas especializações, essa imersão em outras culturas, acabou influenciando no seu trabalho? Eu acho que foi muito importante para entender também a Cris no Brasil, nunca ter saído daqui, né? Então eu fiz a faculdade, fiz o protocolo, né? Fiz a faculdade, entrei no mercado de trabalho, carteira assinada, agência de publicidade. Depois de 5 anos eu estava muito frustrada, eu falei, quero estudar mais, quero voltar para o manual. E aí eu me inscrevi numa pós em Barcelona. E também veio dessa vontade de conhecer outros lugares e falar outra língua. Então foi tipo 2 coisas assim, vou aprender espanhol. E eu acho que foi não só a imersão do curso, mas em outra cultura, né? Olhar para uma outra cultura, aprender sobre um outro país, foi um choque. Mas eu costumo dizer que esse primeiro em Barcelona, que foram 9 meses de curso, foi uma nova gestação de uma nova Cris. Porque a Cris que voltou para o Brasil também olhou para o Brasil com outros olhos, né? E depois eu fiz um curso mais curto em Nova York, fui para um curso de verão de 3 meses, mas que também, né, me abriu a cabeça. Principalmente foi lá que eu comecei a olhar para o desenho de letras, né, para tipografias antigas, sinalizações antigas. E quando eu voltei de Nova York, tive essa vontade de estudar caligrafia, que aí foi para o lettering, então uma coisa foi levando a outra, né. Eu acho que sair da minha zona de conforto foi o combustível que eu precisava para fazer coisas diferentes, que eu já não via aqui. Então, toda vez que eu voltei de fora, eu acho que isso foi importante, né? Eu tinha uma coisinha diferente que vinha comigo, né? Essa crise já estava diferente. E, consequentemente, meu trabalho também. Você acredita que essa experiência fora do país foi o despertar para uma artista mais voltada para o social e também como educadora? Eu acho que também, mas não só.
porque quando eu voltei, vivendo lá, eu senti também que eu era só mais uma pessoa. Eu acho que a gente idealiza demais essas experiências fora. Eu acho que sair do Brasil me fez ver que o Brasil é maravilhoso. E aí me fez pensar qual é o propósito, o que eu quero fazer com tudo isso que eu aprendi, né? Como que eu posso contribuir com a comunidade local. Me fez olhar para o Brasil, para o meu entorno, com outros olhos, né? Com uma vontade de ser um multiplicador de conhecimento, né? Porque lá fora, acho que as conexões elas são diferentes, né? Você lida com solidão, lida com não pertencimento. E no Brasil, eu acho que a cultura brasileira, ou as pessoas que a gente tem, né? Mas, enfim, eu acho que são experiências individuais, porque tem gente que vai para fora e, né, se apaixona, nunca mais volta. Eu acho que é muito individual mesmo. Cris, falando do seu trabalho mais especificamente aqui no Brasil, você já teve um poema vetado no Mural de Curitiba. Me conta como é que é essa sensação para um artista e como é que foi esse processo de repensar o que você iria fazer num prazo de tempo muito curto. Eu já tive algumas questões de veto e censura, e eu acho que isso vem também no lugar da gente querer se expressar livremente sobre o que a gente pensa. Na minha caminhada em 2017, quando veio a Marcha das Mulheres, eu comecei a me envolver muito, né, com a luta por igualdade de gêneros. E comecei a colocar muito nesse trabalho, né? Até o trabalho do Lute Todos os Dias, que é um projeto que a gente vai falar aqui hoje, é um calendário que surgiu dessa inquietação de falar mais sobre as mulheres na arte, as mulheres no design. Eu sempre trabalhei em áreas muito masculinas, né? A publicidade, por exemplo, eu sempre tive chefes homens. Então, faltava para mim essa representatividade. E eu acho que isso também me levou para esse lugar. Então, quando eu sofri esse veto, na verdade foi uma homenagem que eu quis fazer para Alice Ruiz, era um poema dela, de muitos anos. Então, Alice Ruiz já fala sobre mulheres há muito tempo, né? Então, ela trabalha muito a poesia erótica. E o poema era humilde para ser uma, úmida para ser duas e única para ser muitas. E, nesse momento, a palavra úmida incomodou, né? E aí foi muito frustrante para mim, porém, depois de anos eu entendi, né, que algumas coisas também acontecem para a gente se fortalecer. O desafiador ali foi, eu tive vontade de desistir de ocupar esse lugar, que era uma empena de 11 metros por 20, e eu sou a única artista curitibana que tem um mural desse tamanho, né? Aqui eu tenho em São Paulo. Então sofrer esse veto me fez querer desistir de pintar, porque a minha arte, o que eu queria colocar ali, essa homenagem para outra mulher. Mas aí eu pensei, não, agora que eu preciso estar ali. E aí eu escolhi a palavra coragem, e essa é uma palavra que me acompanha bastante nos meus últimos anos, né? Tem um PIN, sempre, né, tem outras imersões com mulheres, eu sempre falo sobre o encorajamento das mulheres estarem nesses lugares, né? Então, esse mural tá lá na frente do passeio público, né, com a palavra coragem, e é incrível porque tem coisas ruins que acontecem, mas os frutos que vieram também da palavra coragem estar ali, eu recebi um retorno da população, né? Às vezes as pessoas, estava no ônibus, no biarticulado, num dia bem ruim, li a palavra coragem e isso me encheu de vontade de encarar o dia. Então, isso faz eu acreditar que é importante eu estar lá, né? Então, pode vir veto, pode vir que eu vou continuar fazendo. Cris, o seu trabalho é muito característico pela luta pela igualdade de gênero que você acabou de citar e pelo empoderamento feminino. Uhum. Como é que você vê o trabalho da mulher artista, da artista mulher, dentro do cenário atual? Eu acho que a gente já caminhou muito, conversando com a minha mãe e com outras mulheres mais velhas. Elas falam, você não tem noção do quanto mudou. Mas a gente é imediatista, a gente quer mais, né? Quer ver mais mulheres. Então eu acho que a gente tem bastante coisas acontecendo, me sinto parte dessa transformação também, mas ainda é muito desigual o quanto as mulheres podem chegar nesses lugares, né? Eu acho que daí começa numa questão mais estrutural, né? Muitas mulheres têm filhos e aí o homem consegue ir trabalhar, a mulher que tem que ficar em casa, a mulher que tem que desistir dos sonhos dela,
ou dos estudos. Eu não tenho filhos, né? Então eu acho que eu sempre tive a minha energia muito voltada para a minha carreira, né? Eu falo que é a minha paixão, os meus filhos são os meus projetos. Então, eu acho que a gente tem ainda um longo caminho e eu acho que uma das coisas que surgiu para mim nessa caminhada eu não quero que nós, mulheres, a gente seja ameaça para os homens. Eu aprendi muita coisa com vários homens, né? Vários amigos que me abraçaram, que me ensinaram coisas, então eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que, de alguma forma, algumas falas também nos afastaram, né? E eu acho que é muito importante o coletivo, a gente trabalhar junto, homens e mulheres, por lugares mais justos, mais igualitários, né? Então, sempre que eu vou participar de um festival, por exemplo, o último que eu participei do Street of Styles, eu levei essa questão. Eu falei, pô, tem 23% de mulheres e o resto todos homens. Nós estamos em 2025, 2024, né? Foi ano passado. Então, sempre que eu posso, eu falo. De um lugar que eu, né, vejo mais mulheres estando também nesses lugares. Você tem murais no Brasil e também em outros lugares do mundo. Fale um pouco sobre a repercussão desse trabalho internacionalmente. É muito legal porque, como eu disse, dessas experiências fora, a gente vê a realidade, né? Quando a gente fica ali na tela do celular, a gente monta uma historinha na cabeça. E tem até uma frase do Amir Klink que ele fala, né, para viajar e ver o mundo pelos seus próprios olhos e não pelos outros. Então, pintar em outros lugares, conhecer outras culturas, levar, né, o último que eu pintei em Nova York, foi em 2023, eu levei a frase escrita em português, né, porque eu estou em Nova York, mas por que eu vou escrever em inglês? Eu levei a frase, você não está sozinha, porque é um projeto que chama You Are Not Alone. É um projeto que move vários artistas pela saúde mental. Então, levar a frase em português também é um abraço para as pessoas brasileiras, para as pessoas, né, que falam português, que moram em Nova York, e passam por esse mural e falam, nossa, minha língua está ali, né? Eu não estou só vendo escrito em inglês. Então, tive esses feedbacks também, né, inclusive por colocar em feminino, né? Você não está sozinha. O meu foco maior as mulheres, então é maravilhoso, porque a gente pinta na rua e a nossa arte é da rua, né? Então tá lá meu tag, as pessoas vêm pelo Instagram, começa a seguir, isso reverbera, as pessoas postam, marcam você, esse é o poder das redes, né? Eu acho que é a gente multiplicar o nosso potencial, as coisas, né? Levar as mensagens além. E a questão dos murais é que torna a arte muito acessível a todo mundo. Qualquer pessoa que passa na rua é impactado pelaquela arte, por aquela mensagem, certeza, né? Isso é muito bacana. Tanto que nesse lugar de vetos e censuras, apagamentos, essa é a questão de você pintar na rua. Você não tem controle, né? Tem gente que não vai gostar do que você expressa ali, tem gente que vai se incomodar. Já teve pichações em cima, feminismo lixo dos infernos. E aí a resposta que eu dei em cima desse mural, quando rolou essa pichação, eu pintei com duas amigas, convidei elas para pintarem. Fica ali também numa escola na frente do passeio público e a gente colocou a frase educar e libertar, que é muito baseada em Bell Hooks, é uma escritora negra que eu leio e me embaso muito, né, que é uma educação através do amor, né, uma educação amorosa e com foco na liberdade de expressão, mas com respeito, né. Cris, você citou Alice Ruiz, citou outros artistas. Quem é que te influencia, de alguma forma, que toca a sua arte, que faz com que você passe essa mensagem para o público? São tantas pessoas, mas principalmente mulheres, né? Eu acho que contar a nossa história inspira outras mulheres. Então, essas mulheres que eu li, né, Bell Hooks, Alice Ruiz, e aí se eu for mais para o lado da arte, eu divido o estúdio com a Cila Costa, que é uma grande artista, designer. Então, me inspirar nessas mulheres, conviver com essas mulheres, às vezes eu não preciso ir muito longe, né? Mas eu me inspiro por vários artistas aqui do meu redor, né? Ana Matsuzaki, Lucy Nhoato, são várias artistas curitibanas. Aqui a gente tem a De Paula, que é uma grafiteira.
né, o projeto Lute Todos os Dias, eu acho que ele traz todos esses nomes, me envolver com essas mulheres e conhecer cada vez, né, eu faço um trabalho de curadoria, então todo ano eu escolho 12 mulheres, são todos esses nomes que estão comigo, né, carrego comigo e a gente vai só se fortalecendo nessa rede que a gente constrói. Vamos aproveitar para falar desse projeto Lute Todos os Dias. E, além de falar sobre o projeto, eu gostaria de entender da importância da coletividade na composição da arte. Com certeza, o coletivo faz toda a diferença, porque esse calendário é um exemplo disso. Eu comecei ele em 2017, foi o primeiro. Então, ele começou pequeno, independente, ele era metade disso aqui. Eu botei meu próprio dinheiro, porque foi, como eu falei ali atrás, trabalhava em agências, estava muito frustrada com o que eu estava fazendo e eu queria criar alguma coisa para o mundo que fizesse diferença. Então eu criei um projeto que desse visibilidade para mais artes feitas por mulheres e coloquei o nome de Lute Todos os Dias pensando na nossa ação diária, né, como coletivo, o que cada um... Acho que a transformação ela acontece no micro, né? Então, lutar todos os dias é fazer a diferença todos os dias, né? E aí esse calendário, então, ele cresceu, a gente ganhou um patrocínio de gráfica. Ele sempre foi comercializado por um preço bem acessível, de R$40 a R$60, e todo o lucro dele sempre foi doado. Nesses 9 anos de projeto, a gente fez R$80 mil em doações para instituições como a Casa Brasileira, projeto Igualdade Menstrual, projeto Instituto Encanto, que é focado em educação para crianças através da arte. Então, tudo ligado, né, à comunidade que tem apoio às mulheres, mães, às crianças, para crescer com esse olhar, né, para a igualdade de gêneros. Então, eu faço essa seleção das 12 mulheres por ano. A gente já está com a nossa 10ª edição em andamento. E aí, o legal desse projeto é que eu pude colocar o meu conhecimento de design, que é, cada mês, você pode destacar a arte aqui, ó, aqui e aqui, e ela tem um formato padrão de tamanho A4, que você pode encontrar molduras baratinhas nesse formato padrão, para emoldurar. Então, a ideia desse produto é que as pessoas reverberem essa arte, né? Conheçam mais mulheres. E aí a gente tem, além das datas importantes para o feminismo, datas importantes para os direitos humanos, e um pouquinho de cada artista no verso de cada mês. Então, é uma forma que eu encontrei de fazer um projeto que encorpasse, né, a educação, a informação, que a gente pudesse ampliar essas vozes, né, que muitas vezes não chegam em todos os lugares. Você já mencionou em outras entrevistas e falou, inclusive agora há pouco, sobre isso, que você é muito curiosa e criativa. Onde é que essa curiosidade te leva e o quanto ela é essencial para o teu trabalho? Ela me leva para muitos lugares e é maravilhoso, porque, por exemplo, esse projeto é meu xodozinho da vida, né? Ele começou de forma independente, ele cresceu, ele conseguiu apoio, conseguiu patrocínio e a gente foi aprovado na Lei Rouanet esse ano, então agora a gente está em momento de captação, então tendo esse aval da lei, né, que é um projeto que é sério, que está fazendo a diferença, que está levando transformação para os espaços, a gente também consegue chegar em algumas empresas que topam ser patrocinador, que topam expandir tudo isso com a gente, né? Afinal, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, eu acho que essa Cris curiosa e com vontade de fazer uma transformação através, né, da arte, do que eu aprendi e expandir esse conhecimento é onde essa curiosidade me levou. Cris, você acabou de citar que o dinheiro é importante também para o artista, né? Sim. O que a gente percebe às vezes é um pouco de falta de visão empreendedora para o artista, eu falo de artista de todos os gêneros no caso. Sim. Como é que você vê essa preocupação, essa necessidade? É uma das coisas que eu busco falar bastante, porque eu sinto que no meu estudo eu não tive esse preparo financeiro, né? Eu acho que a gente vem muito despreparado para o mercado de trabalho. Eu acho que a arte fica num lugar de, a gente faz isso por amor, e realmente a gente faz por muito amor. Mas trabalho é trabalho, a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa pagar as contas, né? Então,
Os meus pais foram bancários a vida inteira, hoje estão aposentados, mas a partir deles eu tive um pouco dessa consciência, né, do dinheiro, do economizar, do fazer, né, as coisas, a burocracia que muitas vezes a gente não gosta como artista é a pior parte, eu odeio fazer isso. Mas a gente tem que fazer, faz parte do trabalho, né? Então, tenho também seguido nesse caminho de lutar por uma educação financeira, né? Eu já tive um curso de precificação, eu acho que falar sobre isso abertamente também, né? E muita gente, eu percebo que quer arte, mas não quer pagar os artistas. Então, todo mundo quer arte em algum lugar. Mas aí, mas que caro esse artista, né? O que é caro? Então, precisamos falar de dinheiro, né? Eu acho que é o dinheiro que move as coisas. Também. Você tem um curso numa plataforma que é o Doméstica, não é mesmo? Isso. Como é que isso ajuda você a estimular novos artistas? Ou qual é o seu próprio estímulo para poder ensinar e encorajar novos artistas? Olha, eu comecei a dar aula em 2015, foi assim, aconteceu, né? Comecei com lettering, com giz e aí fiquei muito famosa com o lettering com giz. As pessoas vinham para o meu curso e saíam com vontade de mudar o mundo, e daí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? E aí a Doméstica me descobriu, né? Fiz esse curso com essa plataforma que entrega um conteúdo por um valor muito acessível, né? Porque eu também vendi meus cursos online por preços mais caros, porque tinha toda uma estrutura por trás, mas uma estrutura menor. Então, a Doméstica, ela possibilita que mais gente chegue a esse conhecimento, né? E, para além da Doméstica, sigo aí com alguns cursos, hoje mais voltado para mulheres, mas muito envolvida com a arte, com desenho de letras, e com essa vontade de colocar a nossa voz no mundo, né? E você tem essa preocupação de incentivar novos talentos e também as mulheres, né? Com certeza. Cris, pensando nessas dinâmicas criativas que você desenvolve, qual o principal objetivo por trás delas? Qual é a mensagem que você quer passar com a sua arte, com o seu trabalho, com o ensinamento da sua arte? O que eu percebo é que num mundo tão digital e de telas, a gente está muito desconectado, embora a gente ache que está conectado, né? Então, quando eu faço essas imersões, esses encontros de oficina, me chama muito a atenção o quanto nós estamos carentes de interação pessoal, olho no olho. Então, eu tenho curso online, mas eu prefiro o curso presencial. As pessoas veem, é outra experiência, essa troca, às vezes você faz um amigo novo, né? Então, para as mulheres, assim, muitas que foram mães e daí saíram do mercado de trabalho, perderam muitas amizades, muda muito a situação da mulher na maternidade. E aí vem muitas mães se redescobrir ou investir num lugar novo, fazer arte, e aí elas se conectam entre elas. Então, eu acho que para mim, possibilitar esses cursos e esses lugares de encontro está sendo muito valioso. Porque a arte também nos liberta, nos coloca num lugar criativo, volta a deixar a gente com vida no corpo, assim, e esse contato pessoal. Então, isso tem me motivado demais, assim. A gente comentou sobre o incentivo, você comentou sobre o incentivo que você teve dos seus pais para conhecer melhor a arte, poder exercer a arte e fazer essa experimentação. Mas não é uma realidade para todo mundo. Nem todo mundo tem esse apoio em casa. O que você diria, tanto para os jovens que têm essa paixão por arte, como para os pais que têm, talvez, em casa, um possível talento que ainda pode ser desenvolvido? É legal você falar isso, porque meu pai é um baita de um artista. Meu pai desenha muito bem, mas sempre escondeu, ou achava que não era bom o suficiente, porque também na geração dele não teve esse incentivo. Então, eu acho que olhar para a arte como trabalho, né? Eu acho que a arte também é um trabalho, e muita gente não vê como tal. Então, para os adolescentes, não desistir de desenhar, de criar, de investir nas suas paixões. Para os pais, olhar para isso, acolher, investir, mas caminhar junto, né? Pode ser isso, pode ser que você viva a arte como um hobby, e pode ser que você trabalhe num outro
né? Você pode ter várias habilidades, né? Eu nunca fui uma pessoa muito boa em matemática, então... Enfim, mas às vezes eu também acho que funciona muito bem. Eu vejo muitos artistas separando as coisas, porque eu também vi algumas problemáticas de amar a arte e trabalhar com arte. Então, acho que são várias possibilidades. Eu acho que principalmente para pais e filhos, o meu conselho é conversem. Vamos conversar, vamos tentar ao máximo tirar os tabus das conversas, né? Falar sobre vontades reais, sobre... Né? Antes de o teu filho chegar e falar, eu quero ser artista. Não, filho, isso não dá. Então ouça, simplesmente ouça, acolha, vamos pensar junto, né? Às vezes eu acho que a gente está tão na correria do dia a dia que não se aprofunda, pensa só no dinheiro ou no que... Porque realmente a gente está sendo massacrado pelo dinheiro, pelo capitalismo, no sentido de vida corrida, trabalho, casa, estou cansado, aí não sobra espaço para o curtir, para o criar, né? Para o mergulhar na arte e simplesmente curtir aquele momento sem pressa. Eu acho que nossos tempos acelerados têm roubado muito desse lugar. Cris, além do Lute Todos os Dias, quais são os projetos que você tem a seguir agora para o futuro? Eu estou com um projeto novo que se chama Imersão Mulheres Livres, é encontro só para mulheres. A gente está fazendo uma imersão bem pequena, de 7 mulheres a cada encontro. E eu recentemente lancei o meu clube do livro, Entre Lábios e Letras, também focado em mulheres, mas aberto para homens. E a minha ideia é trazer esses livros que me abriram a cabeça, né? Tipo Bell Hooks, tanto para a igualdade de gênero quanto para uma vida mais desacelerada, mais conectada com as pessoas, né? Porque é maravilhoso a tecnologia, é maravilhoso termos inteligência artificial, internet, estarmos conectados, mas o quanto isso está também nos prejudicando, né? Eu acho que buscar esse equilíbrio das coisas é o caminho. Então, estou de volta com essas imersões e oficinas presenciais, porque com a pandemia eu fui para, né? Eu tinha as oficinas presenciais, fui para a internet, fiquei só na internet, curso online, falei, não é isso que eu quero, voltei para as oficinas. Eu dou uma oficina na Secretaria Municipal lá do Rio Branco do Sul, também para mulheres no final desse mês, estou super empolgada, a gente vai fazer um mural, elas vão pintar o mural comigo, então isso é maravilhoso. São os meus projetos. Seguir com os cursos, com mais mulheres indo para a rua, porque quando a gente está junto, é maravilhoso. Elas falam assim, nem sabia que eu podia fazer isso, quero fazer mais. Então... Cris, gostaria de agradecer muito por esse bate-papo, pela sua presença aqui e principalmente por nos fazer repensar valores e expandir a nossa visão. Muito obrigado. Obrigada a vocês. É um prazer. Para a gente também, como artista, é muito importante, né, ter esses lugares de fala e seguimos juntos. Obrigado, sucesso, viu? Para nós. Bem, o nosso Arte e Cultura fica por aqui. Só lembrando que todo o conteúdo fica disponível também nas plataformas sociais, no YouTube. Você encontra tudo da TV Assembleia lá no YouTube. A gente termina por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até mais.